E eu quero ler com você Hebreus 11, versículo 23. Acompanhe comigo. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Repita assim comigo: permaneceu firme. Horrível. Diga assim: permaneceu firme. Como quem vê aquele que é invisível. Esse é o tema da nossa ministração. E essa é a minha oração para a nossa igreja, para você, para mim, para a nossa casa. Eu acho incrível esse termo que o autor de Hebreus descreveu Moisés. Ele diz que Moisés permaneceu firme, como se ele enxergasse, como se ele visse algo que é invisível. Para mim, quando o Espírito Santo está iluminando o autor de Hebreus, ele vai descrever, é como assim, se Moisés andasse nos seus dias, enxergando algo que quem estava à volta não poderia enxergar. É como se ele desse os passos, tomasse as decisões, as suas atitudes eram baseadas em algo que ele via, mesmo que ninguém pudesse ver. E eu acho isso muito incrível. E é sobre isso que eu quero falar. Sobre, assim como Lázaro estava nesse lugar da presença, assim como Moisés permaneceu firme na sua caminhada. Eu creio que essa é a maior meta que nós temos. E eu estou falando, querido, de um homem. Se você pegar a maioria das religiões, Moisés é unânime. Se você pegar Jesus, dentro do cristianismo, ok. Mas se você pegar Jesus em outras religiões, eles não acreditam, acham que foi só um homem, um profeta. Agora, se você pegar Moisés, a maioria delas respeitam, acreditam, confirmam. Moisés foi uma referência, e o autor de Hebreus enaltece a fé, tudo fala, pela fé, pela fé. Então, eu não só vejo um homem que permaneceu firme, mas eu vejo um homem que foi um exemplo de conduta. Ele teve atitudes, ele teve características que o fez alcançar esse lugar que eu desejo estar, que eu oro para que a nossa igreja também esteja, que é uma igreja que permanece firme nesse lugar de presença. É como se, imagina o pessoal olhar e falar assim: nossa, aquele povo do Iamir é diferente, eles permanecem firmes, parece que eles enxergam algo que ninguém vê. Eu falo: uau, é nós, é isso que eu quero. Sabe, é ter um nível de intimidade, sensibilidade, de perceber Deus. Então, eu quero pontuar, e eu acho isso muito didático, sobre a vida de Moisés, características, decisões, dificuldades que ele enfrentou, que a gente pode aplicar no nosso dia a dia, para que a gente chegue a um lugar, para que a gente alcance também um lugar que a gente possa permanecer firme e estar na presença do Senhor. Amém?
Primeira que eu quero começar, desde ele pequeno, mas diga assim comigo: ele superou todo passado difícil. E eu quero começar por aqui, porque eu não sei quanto você é habituado com a palavra, com a história, mas se você está chegando agora, Moisés era pequenininho, tinha um decreto para matar todo filho homem, e a mãe dele, por amor a Moisés, coloca o menino num cestinho, coloca no rio, e fala assim, ó, vai ser feliz. Queridos, para uma criança, ela não entende que a mãe fez aquilo por uma necessidade. Para uma criança, a verdade que chega ao coração dela é: a minha história é que minha mãe me abandonou num rio. Vamos lá. Para o nosso contexto, a gente não sabe o que passou com o nosso pai e com a nossa mãe. Mas quantos de nós sofremos traumas, rejeições, emoções, feridas de uma infância difícil? Quantos de nós carregamos dores, marcas? Assim como Moisés também poderia ter carregado. Querido, qual a probabilidade, entenda isso, qual a probabilidade de uma criança colocada num cesto dar certo? Qual a probabilidade de uma criança ser feliz, viver os propósitos de Deus? Com todos os traumas, feridas. Moisés, ele poderia ter apoiado ao seu passado a sua falta de sucesso, a sua falta de cumprir a missão, a sua desistência, a sua paralisação. Moisés, ele poderia ter pegado para si essas dores. Imagina José, imagina quantos homens de Deus que tiveram um começo difícil. José abandonado pelos irmãos, rejeitado, sem apoio de família, sem nada. Querido, imagina. E quantas vezes nós ficamos apoiando nesse nosso passado. Mas deixa eu te falar algo. Quando a mãe de Moisés coloca Moisés naquele rio, eu posso ver as mãos de Deus direcionando, colocando a princesa no momento certo, no lugar certo, e aquele cestinho pela correnteza chegando no lugar certo. Ou seja, mesmo que ninguém estivesse vendo, a mão do Senhor estava direcionando a vida de Moisés. Aí vem a mãe de Moisés e dá leite, a mãe biológica agora para Moisés, mesmo ele sendo criado pela princesa. Qual que é a probabilidade disso? Querido, o que eu quero dizer? É que a tua infância pode ter sido difícil, teu pai pode ter te abandonado, tua mãe pode ter te abandonado, querido, mas você está hoje aqui, dia 16, é 16 hoje? Dia 16 de agosto, num domingo, e você está aqui é porque até hoje Deus tem cuidado e você venceu, por isso você está aqui. Então mesmo você não sabendo, mesmo você não enxergando, mesmo que diante de todas as dificuldades, a mão do Senhor estava direcionando o teu cestinho, a tua infância, a tua vida, o teu cuidado, o teu crescimento, para que hoje você estivesse aqui. O que eu quero dizer é: pare de usar a tua infância como muleta para justificar os teus fracassos. Moisés tinha legitimidade. Moisés foi abandonado, mas ele não deixou isso paralisar a vida dele. Tua infância foi difícil, você teve problema com o pai, com a mãe, tem um Deus que continua cuidando de você, que tem propósito para você, então faça e vença e flua em tudo aquilo que Deus tem para você. Amém? É a primeira coisa que eu vejo. Moisés, ele não se deteve nesse lugar.
não ficava colocando culpa nesse passado, não ficou se vitimando, sabia que Deus era com ele, assim como o Espírito Santo é com você. Amém? Talvez Deus tenha te trazido para mudar a tua perspectiva da tua dor. Não estou querendo diminuí-la, querido. Assim como eu não estou querendo dizer que para Moisés não foi difícil. O que eu estou querendo dizer é que Deus é contigo. E se Deus é com você, você pode viver tudo aquilo que Deus tem para você. Amém? A segunda coisa que eu vejo na vida de Moisés, de um homem que permaneceu firme, de um homem que continuou sempre na presença de Deus. Diga assim: não tenha medo de pequenos começos, de recomeçar. Eu acho isso também muito incrível, porque todos nós sonhamos em ter um ministério grande, um emprego grande, uma empresa grande, uma igreja grande. Quando nós, principalmente nesse tempo onde a gente tem comparativo com tudo é comparação. Querido, a hora que você está feliz, você vê alguém melhor que você, maior que você, parece que na hora aquela felicidade vai embora. Porque você fala, nossa, agora vai. Aí tem um outro que fala, não, mas parece que ele está muito melhor. Aí você já se sente pequeno de novo. Sabe, eu vejo a vida de Moisés, como ele nunca teve medo de começar ou de recomeçar. Moisés, ele vive 40 anos num palácio, sendo criado pela mãe dele, com regalias. Deixa eu contar um testemunho. Quando nós começamos, estávamos em 10 pessoas. E a gente decidiu fazia todas as coisas e evangelizava. E querido, e cada vida que era salva, a gente dava muito glória. Eu lembro que um dia nós oramos, Deus, dá uma estratégia, e nós fizemos um jantar da colheita. E o jantar da colheita nós conseguimos colocar 100 pessoas. E nós ficamos muito felizes. Porque eu falei, nossa, agora vai ser um testemunho poderoso. Eu lembro que veio um médico, Joanes Garax, veio um outro também. Fizemos mais de um jantar. Mas querido, foi poderoso e ele ministrou a palavra. Eu sei que acabou o jantar. Ficou o Galvão. Cadê o Galvão? Não está aí não, né? O fruto do jantar que eu tenho foi o Galvão. Falei, Deus, de 101. Mas um dia nós estávamos fazendo uma rede de jovens. Começamos uma rede de jovens. E nosso culto de jovem era lotado, querido, lotado. Tinha 3. E aí teve um dia, que eu não sei o que aconteceu, que aquele dia tinha 15. Eu peguei meu celular, juntei os 15, comecei a fazer foto. Falei, hoje eu vou. Tirei foto com dos jovens, oh glória. E aí eu fui postar. A hora que eu estou para postar, o Espírito Santo falou assim dentro de mim, Murilo, se tivesse 3, você iria postar? Só deu uma parada assim. Aí a gente quer justificar com Deus. Ah, Deus, mas 3, né? Não ia dar ibope, né? Agora com 15 já melhora. A foto fica mais bonita, né? E aí o Espírito Santo fez outra pergunta. Você está fazendo propaganda sua ou minha? Querida, até hoje eu tenho dificuldade de fazer postagens O que eu estou querendo te dizer? Que é necessário, às vezes, a gente viver o propósito, o processo, para a gente colher tudo aquilo que Deus tem para a gente lá na frente.
Eu falo que a gente não pode olhar o tamanho da montanha, porque senão você não começa a escalada. Eu vou repetir. A gente não pode olhar o tamanho da montanha. Quando Deus chegou para Abraão, falou: Abraão, sai da tua terra. Deus, para onde eu vou? Não posso te falar, Nico. Se eu te falar o tamanho da montanha, você fica aí em Ur. Só sai e obedece. Nós somos assim. E se você pegar todo o contexto, quando Deus falou para Moisés: Moisés, tira o povo do Egito. Deus não falou os perrengues que eles iam passar no Egito, senão o povo ia ficar lá mesmo. No Egito não, no deserto. Senão o povo ia ficar lá mesmo. Ou seja, Deus sabe. Quando Jesus falou para os discípulos: só segue. Se eu falar aqui que um vai morrer de ponta cabeça, outro vai morrer rasgado no meio, vocês não vão querer me seguir. Vocês só seguem. Deixa o processo. Então, queridos, nós temos na nossa vida montanhas, nós temos lugares a atingir. E eu aprendi nessa caminhada que a alegria da vida não está em eu atingir o topo, entenda isso. Eu já brinquei muito, falei: eu gosto muito de esporte. Querido, pensa um cara que gosta de esporte, todo tipo sou eu. Meu pai fala: Murilo, você não é bom em nada, mas você não vai passar vergonha em nenhum, porque um pouquinho de cada um você sabe, entendeu? Agora, se tem uma coisa que eu nunca gostei, é do tal do alpinismo, porque o cara se mata, chega lá no topo da montanha do Everest, quase 1000 metros, ele coloca uma bandeirinha, fala e desce de novo. Ei, se a gente deixar para celebrar só a hora da bandeirinha, a tua vida vai ser a mais das infelizes. Eu aprendi que o grande desafio da nossa vida é você olhar para a montanha e celebrar o primeiro metro, o primeiro degrau que você sobe. E aí você celebra de novo o outro metro, o outro degrau. Porque aí você vai se tornando grato por aquilo que Deus está fazendo durante o processo. O problema é que a gente fica olhando como a gente não atingiu o topo que a gente quer, a gente desmerece tudo aquilo que nós já conseguimos avançar na nossa caminhada, no nosso trajeto, no nosso processo. Então, se você quer ter uma vida feliz, celebre as pequenas conquistas, não tenha medo de avançar, pare de olhar o topo da montanha, simplesmente dê o primeiro passo e vai. Amém. E para mim, Moisés é esse cara. Então diga assim comigo: eu não posso ter medo de começar. Terceiro, diga assim: eu preciso ser corajoso e obediente. Eu acho essa característica em Moisés muito poderosa. Eu acho, versículo 24, lá de Hebreus, diz assim, pela fé, quando já homem feito, Moisés, ele recusou ser chamado do filho da princesa, que é a filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Querido, isso aqui para mim é muito poderoso. E eu quero que você entenda do que eu estou te falando. Como Moisés foi corajoso, como Moisés foi obediente a algo que ele tinha convicção dentro dele, do Espírito. Moisés, ele tinha uma família no Egito. Moisés viveu 40 anos. A princesa se tornou a segunda mãe dele. A princesa foi aquela que viu Moisés gatinhando, andando de bicicleta, que fez curativo, que cuidou dele quando ele estava com dor de garganta, que viu o menino crescer, que ensinou a língua, a cultura, na verdade que salvou a vida de Moisés.
Você imagina, era a mãe dele. Uma mulher, ele tinha família, ele tinha amigos. Ele viveu 40 anos, querido, numa regalia, 40 anos de conforto, 40 anos de banquete. Ele era príncipe, filho da princesa, você imagina? Tinha uns 10 servos. Moisésinho, o que você quer hoje, bem? TT do quê? Tem aqui chocolate alpino, bis. O que mais que tem? Não. Entenda. E ali dentro da cultura do Egito, Moisés começa a aprender que tem muitos deuses. Moisés começa a aprender uma língua que não é dele, costume que não é dele, uma cultura que não é dele. Mas ele também tem uma mãe biológica que amamentou, que ao meu entender, tá? Ao meu, foi quem colocou a fé no coração dele de um Deus justo, de um Deus poderoso, de um único Deus que era o Deus de Israel. Então Moisés agora chega numa idade que ele entra em conflito. Eu tenho um Deus que a minha mãe biológica me falou, que é um Deus verdadeiro. Mas eu tenho uma família que cuidou de mim 40 anos, que me ensinou um monte de coisa, que me ensinou a adorar um monte de Deus. E agora? E aí é claro, queridos, que para mim é propósito de Deus, é convicção do Espírito, e é por isso que eu e você também estamos aqui, porque quanto da nossa família não teve essa revelação e essa convicção que o próprio Espírito gera em nós? Isso não é coisa do homem, mas é coisa que o Espírito Santo vai e gera essa convicção de que Ele é Senhor, Ele é Salvador, que Ele morreu na cruz, que Ele ressuscitou, que não tem outro caminho, que Ele é o caminho, a verdade, a vida, que Ele é o único intercessor. Então a gente começa cheio de convicções. Mas às vezes tem uma família que não tem, que não entende, que não enxerga isso, que não concorda com isso. E agora? Mateus 10, versículo 36. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria... Vamos lá, para você entender isso devagar. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria... Versículo 37. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno. Querido, eu falei, eu não sei vocês, mas me dá batedeira, me dá tremedeira esse texto. Um tempo atrás, uma filha minha mandou uma mensagem, filha espiritual mesmo, mandou uma mensagem: pastor, me ajuda nesse texto aqui, que eu não consigo entender isso não. Porque Deus não quer que a gente honre, ame, Deus não fala da família, agora fala que os maiores inimigos são a minha própria casa. Quem é pai, quem é mãe sabe do que eu estou falando. Querido, você faz tudo pelo seu filho. O que for necessário, você faz pelo seu filho. Agora diz o texto que se o meu amor pelo meu filho for maior do que por Deus, ou seja, se tiver um dia na balança, claro que Deus não vai fazer isso, tá, querido? Porque isso faz parte do projeto, a família, Ele ama isso. Mas eu quero que você entenda até que ponto você está disposto a viver aquilo que Deus tem para você, a convicção que você tem no teu espírito. Esta semana, eu recebi uma ligação, 9h da noite, de um rapaz, homem, que não é crente. Mas a gente era conhecido aí. E ele pegou e falou: pastor, eu estou com um problema e eu não tinha ninguém para ligar, e eu lembrei do senhor, e eu acho que o senhor pode me ajudar. Eu falei: pois não, querido, pode falar. Pastor, eu estou com muito problema na minha casa. Eu estou bebendo demais, e eu estou acabando com a minha família.
com a minha esposa, com os meus filhos. Isso está destruindo o meu lar. E não só o meu lar, a minha empresa, as minhas finanças. E eu estou desesperado, eu não sei mais o que eu faço. E eu comecei a instruir, falei, querido, primeiro parabéns. Porque a primeira parte mais difícil já venceu, que é vencer o orgulho, que é assumir uma posição de quem precisa de ajuda, reconhecer onde você está errando. Agora é a gente tentar reverter isso, consertar isso. E eu só creio de uma forma: quando o Espírito Santo entra, transforma, como Jesus muda. E eu creio que Jesus é poderoso. E eu queria te dar alguns conselhos. E eu dei 2 para ele. E cara, se quiser oração, um dia vim na igreja. E falei para ele, eu fiz o legendário, para mim foi muito bom. Queria que você fizesse. Ele olhou para mim e falou assim, pastor, a minha mãe não aceita. Nenhum dos 2. Porque minha mãe tem outra religião e ela está focada nisso. E hoje minha mãe que me ajuda, tipo quase a sustentar minha casa, porque eu estou... O que é tradição? Quando eu falo que às vezes a nossa própria casa se torna inimigo, é porque quantos de nós tivemos uma revelação, sabemos da importância, mas pelos costumes, por aquilo que nos foi ensinado desde criança, da nossa mãe, do nosso pai, do nosso avô, a gente não tem coragem e obediência para a gente viver aquilo que a gente tem convicção que o Espírito Santo gerou. E de repente, querido, Deus quer te levantar como Moisés na tua casa. Eu não estou falando para você desonrar, para você ser rebelde. Entenda, por favor, a própria palavra de Deus fala que nós temos que honrar pai e mãe, que a gente tem que amar, que a gente tem que cuidar, que a gente tem que respeitar. Isso é... Mas quando Jesus aqui está falando desse texto, ele está falando o quê? Tem algumas coisas que vão gerar convicções em nós, que nós precisamos ter coragem e obediência. E esse foi Moisés. Porque mesmo ele, entendendo, sendo criado lá dentro do palácio, com outros deuses, ele tinha uma convicção aqui dentro, que só tinha um Deus, e ele preferiu abrir mão daquilo que era conforto, que era regalia, para viver tudo aquilo que ele sabia que ele teria lá na frente, o galardão. Então, para nós vivermos como uma família, um homem e uma mulher que permanece firme, nós precisamos também ter coragem e obediência para às vezes tomar atitudes e decisões difíceis, mas que são importantes e que o nome do Senhor Jesus é engrandecido. Amém, querido? Entenda com maturidade isso que eu estou querendo dizer, tá? De novo eu quero falar. Eu não estou falando para você chegar lá na tua casa e falar, mãe, a partir de hoje você não é mais minha mãe. Ame tua mãe, você é ferramenta, ame teu pai, você é ferramenta de Deus, instrumento de Deus para levar o evangelho. Você precisa ser luz, você precisa ser sal dentro da sua casa também, amém? Então isso é importante. Agora, queridos, eu poderia ficar falando aqui muita coisa, mas você imagina Moisés sair do palácio dessa regalia, agora ir para a casa de Jetro. O cara era servido por todos os garçonzinhos do palácio. Agora ele chega lá, tem que trabalhar. Jetro não poupa nem as filhas dele. Antes você tinha aguinha na mão, mamadeira, você tinha tudo. Agora não, agora você tem ovelha, você tem louça. O poço é daqui 5 quilômetros, você pode ir lá, tira a tua água. Por isso que eu falo que Moisés não teve medo de recomeçar. 40 anos, para alguns ia falar, nossa, 40 anos, eu com uma vida de dinheiro, eu com uma vida de regalia, eu com uma vida de luxo, agora eu tenho que começar de novo. Querido, talvez você não enxergue, mas é Deus te recolocando, reposicionando, para você viver propósito. Então não tenha medo de pequenos começos, não tenha medo de recomeçar, mas é preciso de coragem, obediência e convicção, para você fluir em tudo aquilo que Deus tem para você. Isso seja em tudo. Você acha que foi fácil eu vir para Nova Mutum? Você acha que foi fácil às vezes eu estar em outro ministério?
todo recomeço, querido, não é fácil. Mas quando você tem a convicção que você está direcionado, dirigido, que é Deus que está cuidando do cestinho, e que você vai viver os propósitos, então você confia e vai, que Ele é fiel. Amém? Quarto, muito falado, mas eu quero falar. Diga assim: eu preciso usar o que o Senhor colocou nas minhas mãos. Êxodo 4, versículo 1. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não me apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tem nas tuas mãos? E ele respondeu: está aí ou não, gente? Vocês estão aí ou não? Respondeu o quê? Achei que eu estava lendo outro texto. Como a gente fala sobre isso? Mas como a gente continua sendo bom de desculpa, para a gente achar que a gente não é capaz, que a gente não tem o suficiente, que a gente não está preparado, que aquilo que eu tenho na minha mão não vai produzir, não vai alcançar, não vai conquistar. Quando Deus chega para Moisés e fala: Moisés, querido, olha aqui para mim, a dúvida de Moisés é muito legítima. Fala: Senhor, eu vou chegar lá e vou falar o quê? Que uma sarça pegou fogo e que eu escutei uma voz? Eu falo: como assim? Eu preciso de alguma coisa. Quando Deus fala: o que você tem na mão? Ele fala: eu tenho só um pedaço de pau. Para Moisés aquilo não era nada, era uma vara, um bordão. Mas aquilo que não é nada para Moisés, na mão de Deus, vira um instrumento do milagre, vira um instrumento da manifestação, vira um instrumento de abrir mar. Querido, aquilo que aos nossos olhos parece pequeno, aquele talento que Deus nos deu, aquela facilidade, aquilo que parece que é uma coisa tão insignificante, quando a gente coloca na mão do Senhor, vira instrumento de milagre na mão dos céus. Então Moisés, ele entende, ele vai com isso. E tem, abre o versículo 10, nós já estamos aí, abre no 10 aí para mim. Deixa eu só trazer algo aqui. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois eu sou pesado de boca e pesado de língua. E aí continua, Deus fala: eu vou ser com você, fica tranquilo. Mas o fato é que a gente, por muito tempo, fala, e eu também já falei isso, que Moisés era gago. Porque fala no texto que Moisés era pesado de língua. Então Moisés tem dificuldade de falar, então ele fala: Deus, eu não consigo falar direito, me ajuda, mesmo que o Senhor seja comigo, eu não tenho essa facilidade. Mas eu quero te trazer um outro texto, Atos 7, versículo 22. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, ô glória, e ele era poderoso em... Ele era gago ou ele era poderoso em palavras? E aí eu vou falar minha teoria. Você pega, se te serve, se não pega, você joga fora e continua crendo na tua. Hoje eu estava falei isso no primeiro culto, a gente estava almoçando junto com o pastor Lucas, e a gente estava falando inglês. E o pastor Lucas, para quem não sabe, ele morou fora algum tempo do Brasil, e ele voltou muito fluente no inglês, até porque morou fora, estava lá, né? Tinha questão de sobrevivência. Mas ele estava falando como é difícil, se a gente não pratica, um pouquinho que a gente fica sem, é impressionante como a gente esquece, como a gente perde, como a gente fica defasado. Aí agora eu quero trazer a minha versão. Você imagina Moisés 40 anos lá no Egito, na cultura, na língua. Ele sai de lá e agora ele passa 40 anos cuidando das ovelhas de Jetro. Só que
Bah, bah, bah. Aí, 40 anos. Aí depois de 40 anos, Deus chega e fala assim: Moisés, você precisa voltar lá no Egito. Imagina o pastor Lucas, ou qualquer um, que fica 40 anos sem acesso nenhum à língua, e fala assim: você precisa voltar lá que agora você vai ministrar. Tem um termo mais inteligente do que falar: eu sou pesado de língua, eu vou chegar lá, não vou lembrar. É a minha teoria, tá bom? Então eu acredito que Moisés era um cara que era poderoso em palavras, e aí ele leva ouro. Mas vamos continuar o texto aqui, abra comigo Isaías 61, porque eu estou falando da vara, eu estou falando da gente usar aquilo que nós temos nas mãos, mas talvez uma das perguntas que eu mais escuto é assim: pastor, eu não sei o meu chamado. Pastor, tá bom, eu tenho que usar aquilo que eu tenho, mas o que Deus quer de mim? Qual é o propósito que Deus tem para mim? Qual é o chamado que Deus tem para mim? E eu, nessa noite de dia 16 de agosto, eu quero tirar a tua dúvida para sempre, para o resto da tua vida. Eu vou te falar o teu chamado para você nunca mais esquecer. Ok? Isaías 61, está aqui o teu chamado. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para, diga, me ungiu para. Querido, o Espírito do Senhor está sobre você para um propósito. Tem um motivo pelo qual o Espírito está sobre você: pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, me enviou a proclamar libertação aos cativos, a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da sua vingança, do nosso Deus, a consolar todos os que choram, a pôr sobre os que estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Ou seja, querido, presta atenção, só vou pegar as palavras-chave daquilo que nós lemos, tá? O que Deus te chamou? Primeiro, para você pregar boas novas, para você curar, para você libertar, para você consolar, para você anunciar a volta de Jesus, o dia da vingança do nosso Deus, para você trazer alegria àqueles que estão tristes, para você trazer esperança, e para você ser um adorador. Veste de louvor significa, em vez de você ficar murmurando, seja um adorador e viva, porque é esse que o Pai procura. Esse é teu propósito, querido. Esse é o teu chamado. O Espírito do Senhor está sobre você para isso. E te deu um bordão que você acha que não serve para nada, mas que na mão do Senhor é milagre em potencial para você cumprir todo esse seu chamado. Amém? Está aí. Quinto, respira, Senhor. Diga assim: o chamado é para minha casa. Êxodo 4, versículo 19. Disse também o Senhor a Moisés, em Midian: vai, torna para o Egito, porque são mortos todos. O que aconteceu, Jesus? Disse também o Senhor a Moisés. Calma, gente, está tudo bem. É só a luz? Está tudo certo aí? Então tá bom. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. Olha aqui para mim. Você conhece que a história que Deus aparece para Moisés na sarça, amém? Lembra aquela sarça que pega fogo? Moisés olha, fica curioso, vai lá. Moisés, tira a sandália, aqui é solo santo. Vai, estou te escolhendo, estou te chamando. Você vai lá para o Egito, vai tirar o povo, e você vai ser poderoso, e você vai ser libertador. Agora Deus chega para ele e fala assim: Moisés, está na hora. Chegou a hora. O povo que queria te matar não quer mais, pode ir.
A minha pergunta é, Deus apareceu... Vocês resolvem aí, gente. Tá certo agora? Então, glória. Deus apareceu para Zípora, que era esposa de Moisés na sarça? Não. Deus apareceu para os filhos de Moisés? Não. Mas olha o próximo versículo. Versículo 20. Tomou, pois, Moisés a sua e os seus, e fê-los montar nu, e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o... Fala assim, o bordão de Deus. Deixa eu falar algumas coisas aqui para você. Queridos, Deus aparece para Moisés apenas na sarça. Mas quando ele vai, a Bíblia faz questão de falar que ele pega a sua esposa e seus filhos. Porque ele entende que o chamado que ele recebe não é simplesmente para ele, mas é para a casa dele. Então ele faz questão de envolver a sua casa no chamado de Deus. E ele pega essa família e diz o texto que ele coloca num jumento. Diga, jumento. E eu fiquei rindo sozinho. Porque eu fiquei pensando hoje na gente, na minha casa. A gente é tão mal acostumado que se quebra um ar-condicionado do carro, nesse calor você reclama. Moisés, ele pega a família dele, ele põe num jumentinho Pro Max 2.0 e fala, partiu o Egito, fazer missão. Se fosse no manga larga, querido, mas no jumento, aquele trem. E vai feliz. Sabe, como hoje a gente reclama de condições. Deus, o Senhor me mandou, então arruma a provisão. Aí Deus manda o jumento. Não, o que é isso? A provisão é um jato. Querido, eu tô querendo que a gente... eu vou abrir um GPS, eu vou no ensaio. Às vezes a gente reclama, querido, que a gente está aqui, que a gente tem que andar 5 minutos, 15 minutos. Porque na cidade, você andou 15 minutos e atravessou a cidade. Entendeu? Eu estava com o pastor Saulo, eu falei, pastor, vou te pegar 10 para 7. Ele falou, que hora que começa o culto? Eu falei, às 7. Eu falei, mas eu vou te pegar 10 para 7, porque nós vamos chegar 8 para 7 na igreja. Ele falou, misericórdia, Jesus. Eu estou acostumado, meu culto começa às 19, eu preciso sair às 17h30 para dar tempo de chegar. O contexto vai deixando a gente, querido, acostumado, e a gente não valoriza. E pior do que isso, a gente coloca dificuldade, porque... tudo para fazer missão, meu carro, é porque eu tenho uma bicicleta, é porque eu tenho que ir a pé, é porque hoje está chovendo, querido, Moisés pegou a família dele, colocou num jumentinho e falou, vamos, porque esse é o chamado, é para lá que nós vamos, eu tenho convicção disso, não interessa se é a pé, se é de jumento, o que é, eu sei que nós temos que ir, nós vamos e ponto. Outra coisa que... até uns minutos atrás era bordão de Moisés, agora no texto fala que é bordão de Deus. Eu acho incrível quando a gente pega aquilo que nós temos, e quando a gente coloca à disposição do reino, à disposição do céu. Aquilo é como se Deus falasse assim, você entendeu, então agora não é mais seu, agora é meu, agora isso aqui vai ser objeto, vai ser ferramenta para eu operar sinais, maravilhas dentro daquilo que você é chamado para fazer. Amém. Mas muito bem, Moisés está indo. Aí diz o versículo 24. Estando Moisés no caminho, estando Moisés no caminho, 24, fica conversando, tá vendo? Aí...
Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis. Moisés, ele sai, ele obedece o sim. Ele está vivendo com a família dele no jumentinho, indo para a missão. E diz o texto que Deus o quis, o quê? E isso me gera muito temor. Vamos lá que você precisa entender também o contexto. Tinha uma regra sobre o povo de Deus. Responsabilidade do pai, do homem, do sacerdote, que era ele ter que circuncidar os seus filhos. Abra comigo, por favor, Gênesis 17, versículo 10, eu quero que você leia, e eu quero que você entenda, porque isso é importante. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós a tua descendência, todo macho entre vós será o quê? Querido, foi Deus que deu, Deus colocou uma regra. Se você não concorda, na hora que você chegar no céu, você pergunta para Deus, por quê? Mas Deus colocou uma regra, você vai querer ser povo meu, você vai ter que passar pela circuncisão. Todo macho, homem, vai ter que ser circuncidado. Ele vai ter que ter essa escolha, ele vai ter que tomar essa decisão, ele vai ter que falar sim para esse processo. E Moisés, ele negligencia, Moisés, ele não dá o devido valor, Moisés, ele não dá importância para isso. Moisés é falho como pai. Moisés, ele pega a família, ele pega os filhos, mas nessa hora ele é falho. E agora sou eu, é dedução minha, de novo você pega se você quiser, senão você joga para fora. Para mim, Moisés ele sabia, mas para mim talvez Moisés ele tem dó. Fala dó. Queridos, isso é uma maldição na nossa geração. Porque a gente, por amar demais nossos filhos, a gente chega a ter dó. E a gente deixa de fazer algo que a gente precisa fazer, como pai, como mãe. Diz o texto que Zípora vai lá, Zípora é a esposa de Moisés, pega uma pedra e corta o prepúcio do menino. E diz para Moisés, Moisés, você é esposo sanguinário, e por ela ter essa atitude, Deus livra, Deus poupa toda a casa, toda a família. Olha a importância de uma mulher sábia. Mas não só disso. Eu quero que você, mãe, se você estivesse no lugar de Zípora, você não foi quem recebeu a palavra na sarça. O chamado teoricamente não é seu. A missão teoricamente não é sua. Mas você tem que pegar uma pedra, falar para o menino, fala, menino, levanta o vestido aí que agora é nós. E a mãe pegar a pedra e começar a... Vai. Mulher, você teria coragem? Imagina a primeira gotinha de sangue. Eu falei, partiu. Amoleceu as pernas. Querido, eu sou pai. Eu estou falando que às vezes a gente deixa de fazer algo para os nossos filhos, e às vezes a gente acha que a gente está ajudando, mas a gente está matando. Tem marmanjo de 25 anos, 20 anos, 30 anos, que a mãe fala, tadinho, deixa o menino dormir até 10h30 da manhã, tadinho. Ontem ele foi dormir meia-noite, 2 horas que ele ficou com os amigos. Chega para a filha, não, deixa que a mamãe lava essa louça, você não precisa não, vai estragar a tua unha. Filho tem 5 anos chupando chupeta, é culpa do menino? Claro que o menino quer chupar chupeta, querido. Pelo amor de Deus, que não tem ninguém aqui chupando chupeta, senão vai achar que eu estou falando para você, querido, não é para você não, tá? Ai, Jesus. Mas agora já foi. Mas entenda, gente, é verdade. Por quê? Eu sou dentista. Você está destruindo a boca do teu filho.
Porque o teu filho não quer largar. Querido, teu filho não tem que querer. Você ama o teu filho? Então tira a chupeta. Tem uma fase da criança que ela não quer escovar o dedo, mas eu sei que ela precisa. Querendo ou não, você vai, senão você vai apanhar, porque teu dente já é permanente, vai estragar tudo. Rapaz, eu não quero. Não interessa se você não quer. Então, pai e mãe, eu e você, nós temos que ter autoridade. Se você ama essa palavra dó, em vez de você estar ajudando, você está matando o teu filho. Você está destruindo a tua casa. Por isso que nós temos uma geração de marmanjo, querido, que tem 100 anos e está jogando videogame. De novo, Francis. Estou perigoso. Não estou falando nada, querido. Se você gosta de jogar videogame, você só tem que ter o teu horário, tá? Não vem falar para mim que você é um marmanjo, dono de pai, e fica a tarde inteira jogando videogame, aí você tem que apanhar também. Mas vamos lá, volta para cá. Oh, Jesus, dá graça. Querido, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Porque a gente faz isso, eu falei isso em casa. A nossa geração, querido, eu andava a pé, eu ia de ônibus para a escola. Hoje eu busco todo dia minhas filhas na escola. E eu falo com a Ana, falo, amor, a Helena tá ligando para ir buscar, deixa ela vir hoje a pé. Não, tadinha, o sol, que sol quente, menino, deixa ela vir a pé. Queridos, às vezes eu tenho vontade de ir lá buscar. Por quê? Porque se a gente pode, a gente quer beneficiar, a gente quer poupar um pouquinho, mas tem situações que a gente precisa ensinar, porque tem hora que nós vamos ter que montar no jumentinho, e se teu filho está só acostumado a andar de avião, ele nunca vai querer andar no jumentinho, ele nunca vai querer recomeçar, ele nunca vai dar valor às pequenas coisas, aos pequenos inícios. Então eu e você como pai, como mãe, nós precisamos tomar atitudes sérias. Por quê? Porque a gente precisa amar. Zípora foi essa. Se não é Zípora, talvez o ministério de Moisés tinha sido destruído. Entenda, querido, Deus sabia, Deus que chamou, Deus que apareceu na sarça, Deus que mostrou aquilo que ele precisava fazer, Deus sabia que ele ia libertar milhares, mas mesmo ele tendo a possibilidade de libertar milhares, Deus quis matá-lo, porque a negligência com a sua casa não é maior do que o ministério, não pode ser menos importante do que o ministério que Deus te deu. Então, cuide da tua casa, cuide dos teus filhos. Esposa, entenda o que é estar na mesma missão. Como uma mulher sábia salvou o ministério. Às vezes a gente dá muito mérito para Moisés, mas se não é Zípora, talvez tinha acabado a história de Moisés aqui. Amém? Vai melhorar. Já estou acabando. Só deixa eu Só trazer essa analogia aqui, porque eu falei da circuncisão, mas hoje, querido, depois que Jesus veio, nós não temos mais circuncisão. Jesus foi o preço pago, o sacrifício vivo, esse processo que todo homem precisava passar para ser pertencente, hoje foi substituído pela cruz. E a Bíblia fala que nele, em Jesus, nós fomos mortos. Como é que está esperto? Olha lá, nele quem? Em Jesus, também foste circuncidados. Querido, olha o que Paulo está falando para os colossenses. Que eu e você, em Jesus, nós já fomos circuncidados. Eu vou repetir. Que eu e você, em Jesus, nós não precisamos mais passar por esse processo, porque Jesus já sofreu isso. Então, nele nós já fomos circuncidados. Como? Não por intermédio de mãos, nem pelo despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com Ele Ou seja, hoje, queridos, o batismo é essa marca. Por isso que eu falo, e às vezes a gente bate tanto nessa tecla. Hoje, aquilo que substituiu a circuncisão é o batismo.
Toda vez que eu e você, nós batizamos, é como se no Velho Testamento a gente estivesse fazendo a circuncisão. É você assumindo uma posição de ser filho, de ser pertencente, de estar no corpo, de estar reinando com Cristo. E graças a Deus que é batismo, querido. Glória a Deus que nós nascemos nessa época. Oh, glória. Amém? Deixa eu continuar. Último, para a gente finalizar. Isso foi falado muito esses dias. Diga assim: Moisés era apaixonado pela presença. Êxodo 33, versículo 7. Esse não é NTLH, por favor. Êxodo 33, 7. Sempre que o povo de Israel acampava, diga sempre. Querido, sempre é sempre. Toda vez. Sempre que o povo acampava, Moisés costumava armar a tenda sagrada a certa distância fora do acampamento. Diga, Moisés costumava. Moisés costumava. Era chamada de tenda da presença de Deus, e quem quisesse consultar o Senhor iria até lá. Quando Moisés saía para ir à tenda, o povo ficava na porta das suas barracas, olhando Moisés até que ele entrasse. Depois que ele entrava, uma coluna de nuvem descia e parava na porta da tenda. E da nuvem o Senhor falava com Moisés. Logo que o povo via a coluna de nuvem na porta da tenda, todos se ajoelhavam. O Senhor Deus falava com Moisés face a face, como alguém que conversa com um amigo. E depois Moisés voltava para o acampamento. Querido, pensa. Diz o texto que Moisés costumava fazer isso, e era sempre, toda vez que parava, era costume, era um hábito. Moisés fazia isso, e Moisés ele ia para fora, armava uma tenda, e ele entrava ali, ele e Deus, e o povo ficava de longe olhando. Vai chegar, é agora. De repente descia nuvem, e descia nuvem, querido, e Deus começava a falar com Moisés, e diz o texto que o povo todo se ajoelhava, de tamanho temor, porque Moisés estava ali, e o próprio Deus falando como se fosse com um amigo, face a face com ele. Agora o que eu quero chamar a atenção? Lembra que eu estou falando de um homem com características que eu e você precisamos ter. Um homem que permaneceu firme como quem vê aquilo que é invisível. E esse homem que permaneceu firme, ele costumava fazer isso. E se você pegar a definição de hábito, é uma ação ou um comportamento que a gente repete várias vezes, até a gente conseguir fazer isso automaticamente. Isso é um hábito. Então Moisés não ia de vez em quando. Moisés fazia isso sempre, que é estar na presença de Deus. Agora, olha aqui. Eu creio que tem dia que Moisés olhava para o deserto e estava aquela tempestade de areia. E talvez ele poderia falar: nossa, hoje minha tenda não vai parar não, está ventando demais. Acho que hoje eu vou ficar por aqui. Não, hoje está chovendo. Hoje eu estou cansado. Nossa, hoje minha esposa não passou minha roupa nova. Hoje eu estou sem tênis. Hoje eu comi uma feijoada, eu estou meio indisposto. Querida, a gente é tão bom para arrumar N motivos para a gente não fazer aquilo que a gente sabe que é importante fazer. Quando você pega uma Bíblia para ler, você olha para a Bíblia e você fala assim: meu Deus do céu, essa montanha é grande demais. É grossa, hein? Aí a hora que você abre, que você vê ainda que tem 4 páginas na mesma folha, aí que dá desespero. Porque ainda, além de ser grande, a letrinha é pequenininha com 4 páginas. Aí sabe o que você faz? Você olha para o tamanho da montanha e você desiste de dar o primeiro passo. Eu vou repetir. Às vezes a gente olha as dificuldades de viver os
os devocionais, a adoração, a leitura da Bíblia, e a gente não toma atitude, não tem a coragem, a gente não começa. Por isso que eu falo que, às vezes, quando você olha para uma Bíblia inteira, você acha que você é incapaz, mas se você pegar uma folha, você fala, essa folha eu dou conta, isso aqui eu dou conta. E aí você lê essa folha, mas amanhã você lê mais outra folha, e depois da manhã você lê mais outra folha, e a hora que você percebeu, querido, você já subiu meia montanha. E a hora que você percebeu, de tanto você criar uma rotina, de tanto você acostumar a fazer isso aquela hora, aquilo já criou um hábito. E agora esse hábito vai começando a criar dentro de você, vai gerando dentro de você uma intimidade. E quanto mais hábito, mais intimidade. Porque agora você está relacionando, conversando, vivendo, adorando todo dia com o Pai. E a hora que você nem percebe, aquilo já virou algo normal, aquilo você já acostumou. E agora Deus está direcionando a tua vida, conduzindo os teus passos, e você nem está percebendo aquilo que Deus está fazendo. Moisés era um apaixonado pela presença, porque ele não tinha medo de começar, porque ele não dava desculpas, ele fazia, ele acostumava a estar nesse lugar. Eu falei esses dias, e aqui eu concluo. Moisés chega um momento que Deus fala, Moisés, o povo é de dura serviço, eu não vou mais, vou mandar meu anjo, vocês vão. Aí Moisés fala, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não quero sair daqui. E eu não canso de falar isso, queridos, porque às vezes a gente quer muito aquilo que Deus prometeu. Quem não quer ter uma casa feliz? Quem não quer ter a paz que excede todo entendimento? Quem não quer ter a provisão? Quem não quer ter o cuidado? Quem não quer ouvir, 1000 vai cair ao meu lado, 10.000 à direita, e eu não vou ser atingido? Sabe, querido, a gente é movido pela promessa, e está tudo bem. O problema é quando a promessa se torna maior do que o dono da promessa. E Moisés entendeu isso, porque Deus falou para Moisés, Moisés, eu vou mandar o anjo e a promessa está garantida, vai lá. Moisés fala, não, Senhor, eu não quero. O Senhor não entendeu, eu estou acostumado a falar com o Senhor face a face, eu estou acostumado todo dia a colocar a tenda. Como eu vou poder ficar sem o Senhor? Não adianta a promessa, não adianta os benefícios, eu quero a tua presença comigo. E aí Moisés chega e fala, Deus, eu quero ver tua face. Deus fala, ok. E aí você conhece o texto, Deus fala, leva ele para a penha, para uma rocha, e fala da fenda da rocha, e fala, Moisés, você vai entrar nessa fenda, nesse lugar, e eu vou passar. E diz o texto, que o Senhor fala assim, ó, e eu vou passar com a minha bondade. Diga, minha bondade. Moisés pede para ver Deus. A resposta de Deus é, fica na fenda da rocha. E aí Deus chega para ele e não fala assim, ó, eu vou mostrar minha face, eu vou mostrar, não, eu vou mostrar minha bondade. Não foi isso que Moisés pediu. Moisés queria ver Deus, mas a resposta de Deus é, Moisés, o que eu vou passar é a minha bondade. Agora, deixa eu trazer isso para nós. Para mim, a bondade de Deus é justamente ter enviado o seu único Filho ao mundo, que é essa rocha, que é a qual nós podemos estar no meio, para que Ele possa sempre estar conosco falando. E quando Ele mostra a bondade, quando a gente tem acesso a esse lugar, quando a gente vive nesse lugar, então sim, a gente vai viver essa presença, a gente vai viver os benefícios, a gente vai colher as promessas, a gente vai desfrutar de. Amém, queridos? Queria que você colocasse o pé, por favor.